pressão por causa de exigir transparência, denunciar violação de direitos humanos, então perturbam, incomodam. O Estado se simpatiza um pouco pelas ONG de assistencialismo, que distribuem bens. E depois tem ONG de manutenção. Também o Estado estimulou o surgimento de certas ONGs, que a função deles é fazer a manutenção do poder instalado. Em Angola existem ONGs. Aqui é o lugar e a hora de fazer uma espécie de análise de caso. As Nações Unidas se simpatizam muito com as ONGs, que as ONGs têm o privilégio de 4 em 4 anos e periodicamente enviar os relatórios para as Nações Unidas sobre o comportamento dos governos dos seus países em relação ao setor de direitos humanos. Chama-se relatórios sombra. E o que é um relatório sombra? O Estado angolano, por exemplo, tem que prestar contas às Nações Unidas sobre o seu comportamento face aos direitos de seus cidadãos. Todos os direitos, econômicos, social, culturais, civis, políticos, etc. Manda o relatório e as Nações Unidas disponibilizam esse relatório para as ONGs a dizer: confirmem se o vosso governo está a mentir ou está a falar a verdade. Então, as ONGs produzem um outro relatório que se chama Shadow Report, portanto, relatório sombra. E esse relatório sombra estimula muita inimizade com o governo, porque a ONG vai revelar coisas que o governo já escondeu às Nações Unidas. Então, quando as ONGs têm esses espaços internacionais de liberdade de produzir opinião, muitas vezes contra seus governos, o governo não fica simpático, fica... Se encontrar a oportunidade de tirar do caminho essa ONG, ele faz. E tudo que é diabolização vem esses aspectos de branqueamento. Sem isto, retirar o mérito, a importância, a relevância do que o Isidro disse. A nível internacional, nós também temos nas ONGs uma coisa que eu devo falar em forma de uma denúncia, que também nós vivemos uma espécie de subjugação. Provavelmente nós em África somos considerados como ONGs de consumo. Qualquer uma ONG de um país altamente desenvolvido, muitas vezes, se olhar os sites das ONGs internacionais, até de doadores, é raro encontrar fotografia dos brancos. Você encontra sempre a fotografia da página do site, são negros, no geral, pobre. A nossa pobreza é instrumentalizada também por várias ONGs internacionais para justificar certos dinheiros. E há ONGs que fazem assim. Isso é muito importante. Há ONGs que fazem assim. Elas não querem vir para Angola. Não querem vir para Angola, mas conseguem, por exemplo, 5 milhões de dólares para intervir em Angola, mas não querem vir para Angola. Vai arranjar as ONGs angolanas, no geral pobres, que não têm acesso aos dinheiros, então vai dar, por exemplo, 10 mil dólares. Só lhe dá 10 mil dólares, que não lhe permite fazer nenhum tipo de trabalho, mas o valor global é 5 milhões. E a maior parte desses dinheiros são gastos com os grandes escritórios, as grandes viagens, as grandes conferências. Isso também, se houvesse alguém que se queixasse, constituiria também uma espécie de branqueamento de capital entre ONGs. Só que o princípio jurídico do dispositivo disse que o preceito do crime só é típico quando alguém se queixa. Então, se o doador não se queixou e o doado também não se queixou, vamos procurar onde é que o governo tira a legitimidade de questionar um dinheiro que não é dele e os donos do dinheiro não se queixaram. Eu vou dar outro exemplo. Agora, nos Estados Unidos da América, o Donald Trump fechou a USAID, a nossa USAID. E eu trabalhei com a USAID muito tempo. Eu já recebi, na minha organização, já recebi financiamentos da USAID. No geral, são financiamentos pequenininhos, de que tivemos acesso. Mas eu, quando me encontrava com o staff da USAID, por exemplo, nas capitais europeias, ainda o ano passado, eu estive no Reino Unido com antes do Donald Trump fechar, encontrei-me com o pessoal da USAID, eram mesmo magnatas, onde ele passa a mensagem de que para o mundo estão a fazer grandes coisas, mas quando a gente desce para a prática, encontramos que
se a USAID financia uma ONG para distribuir 500 mosquiteiros, provavelmente o relatório original da USAID vai dizer que gastaram 10 milhões de dólares só na distribuição de mosquiteiros, quando na verdade nem sequer gastaram 20 mil dólares por vezes com mosquiteiros. Isso também poderia se conotar com algum tipo de branqueamento de capital. Olha só, Cota Capacha, é justamente por aí que eu lhe queria tocar nesse ponto, ok? É o seguinte, também há cenas aqui que é o seguinte, o problema muitas vezes não são as ONGs, é a capacidade dos governos escrutinarem, ok? O trabalho que as ONGs fazem, a capacidade de fazerem determinadas parcerias internas para se assegurar que conseguem cumprir os seus objetivos. Principalmente em África, nós não temos mecanismos de controle das ações de ONGs. E outro ponto muito interessante aqui, há um livro que o título é como é que é? Acho que é os novos missionários. Os novos missionários ou o regresso dos missionários, que ele aponta essa questão do regresso das ONGs e que muitas ONGs são na verdade extensão dos serviços de inteligência de países que têm interesses instalados em África, que utilizam muitas vezes estruturas de ONGs para fazerem coleta de informações sensíveis para poderem ampliar a sua forma de atuar dentro da África de acordo à proteção dos seus próprios interesses. O que é que o Cota Ângelo tem a dizer sobre isso? De facto, isso nos remete novamente para o Estado. Eu vou aqui dar um exemplo claro. Na República de Angola, o Estado angolano... Isidro, fecha o teu microfone, está a dar retorno. Ok. O Estado angolano é o interlocutor principal dos outros Estados, dos outros governos. Mesmo as Nações Unidas é uma associação dos Estados, não das ONGs. Quer dizer, para uma ONG chegar na sede das Nações Unidas, prestar uma informação, eu agora falei do relatório Sombra. O relatório Sombra, na medida em que ele contraria a informação oficial, pode ser explorado por uma outra entidade internacional, como se fosse espionagem, porque vaza a informação que o Estado quer esconder. Mas isso não compete de forma direta às ONGs. Em 2001, portanto, desde o GURNE, desde o estabelecimento do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional na República de Angola em 1997, até 2002, que a Guerra Civil terminou, em Angola a sociedade estava dividida. Aqueles que seguiram a UNITA parece um pequeno país dentro do país. E os que seguiram, que estavam do lado do MPLA, era o país urbano, portanto, na cidade. É assim que o Banco Mundial sempre aconselhou o Estado angolano que desencadeasse política de reassentamento, do regresso das populações às suas terras de origem. E a partir daí o Banco Mundial começou a financiar. O que o Banco Mundial fez? Disse que o Estado angolano, como não tem capacidade de prestação de contas, não é transparente, etc., etc., o Estado angolano deve identificar as ONGs que são transparentes, que têm mecanismos fortíssimos de prestação de contas e também sabem elaborar projeto e o log frame, portanto, o quadro lógico que eles exigem. Então, o Estado angolano recebeu milhões do Banco Mundial através do IRCN, Ministério de Assistência e Reinserção Social, ali em 1998, 99, e selecionou algumas ONGs. E uma das ONGs que tinha se beneficiado naquele tempo era a ADRA angolana. E em 2001, eu, na verdade, fui um dos responsáveis de um desses projetos da ADRA, porque eu trabalhei lá. E era para apoiar os camponeses para regressarem às suas zonas de origem. O que é que nós fizemos naquela altura? Nós tínhamos que elaborar dois tipos de relatórios de prestação de contas. Um relatório no modelo do Banco Mundial, que é o dono do dinheiro, e um relatório no modelo do Estado angolano, a quem o Banco Mundial entregou o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro entrou, chegou a nós
por meio do governo, mas pertencia ao Banco Mundial. O que é que isto significa? Significa que o Estado é que deveria melhorar a sua performance de como acompanhar as ONG. Nesse exemplo que eu dei, nenhuma informação escapava ao governo, porque o governo era parte da responsabilidade de assegurar que o projeto foi bem implementado, o dinheiro foi usado de forma correta, e também o dono do dinheiro não tenha motivo de reclamar que o dinheiro dele foi desviado. E tenho um outro exemplo, que é o contrário do que eu disse agora. Eu também trabalhei em Espanha para uma ONG que financiava, que são as Oxfam. Tem a Oxfam GB, portanto a Oxfam Grã-Bretanha, tem a Oxfam Novib da Holanda, tem a Oxfam Intermon, a Intermon Oxfam que é da Espanha. Eu trabalhava para aquela ONG em Espanha, que tinha sede em Barcelona, mas financiando a África, nomeadamente os francófonos, os anglófonos, os lusófonos, nomeadamente Angola e Moçambique. E eu era responsável pela área de Angola e Moçambique. Durante esse financiamento, Moçambique, como o governo era mais transparente que o governo de Angola, nós tínhamos uma normativa interna que o dinheiro não deve ir nas ONGs em Moçambique. O dinheiro deve ser canalizado diretamente para o Estado. E o Estado é que vai selecionar as ONGs credíveis e dar dinheiro. Mas por que isso não era possível em Angola? Não era possível em Angola porque o Estado angolano discrimina as ONGs. Provavelmente o dinheiro chegando nas mãos do Estado angolano vai preferir dar na JMPLA, para a JMPLA distribuir mosquiteiro, preservativo e dar maratonas, do que uma ONG real, porque o Estado angolano tem as ONG dele, tem a Fundação, a FESA, o Movimento Espontâneo, etc, etc. Então, em Angola era preciso credibilizar as ONGs, porque o Estado não é transparente. Mas em outros países onde o Estado é transparente, é mesmo o Estado que financia. A maior parte dos governos europeus são eles que financiam as ONG deles. Por exemplo, o Reino Unido tem um mecanismo de financiamento fortíssimo, mas no anúncio desses financiamentos já vem de forma específica. Esse dinheiro está alocado só para as ONGs daqui, nossos, de dentro. Esse é para global, para o mundo. Esse é só para a Europa, de forma específica. Isso também permite controlar o mecanismo. E o último caso neste ilustre Isidro, nós não podemos excluir a possibilidade desses vícios que se referiu. São evidentes por quê? Porque vamos imaginar num ambiente de guerra. Quando nós estávamos na Guerra Civil, pelo menos nos 16 anos, de 1975 até 1991, só as ONGs, Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com a sede na Suíça, era um consenso internacional de que nas regiões de guerra é expressamente proibido militares atacar a Cruz Vermelha. Portanto, naquele tempo, a Cruz Vermelha, mesmo entrando pelas cidades, portanto, do lado do MPLA, tinha o privilégio de entrar até nas bases da UNITA, se fosse necessário, e distribuir também comida sem sofrer qualquer tipo de ataque. Bastava que por cima dos caminhões tenha aquela Cruz Vermelha e andavam livremente. É ali onde surgia que nos seus países de origem, para se calhar pesquisar essas informações que o ilustre Isidro disse, poderia aparecer alguns agentes de distribuição da Cruz Vermelha que são esses tais infiltrados. E na perspectiva político-militar, as ações de reconhecimento são legítimas para os aspectos militares. As inteligências, os serviços de inteligência e os serviços secretos também estão autorizados na perspectiva militar de fazê-lo. Cabe aos outros, aos opostos, montar os mecanismos das próprias contra-inteligência, das próprias contra-informação, das próprias contra-espionagem, como se proteger. Por exemplo, não cabe a uma ONG proteger a informação do Estado. O Estado é que deve aperfeiçoar as suas agências de inteligência para serem sérias. Veja uma coisa, eu fiz um vídeo há dias a dizer que temos angolanos presos
nos Estados Unidos da América, mas o próprio embaixador nosso na América foi ele que disse que os documentos que ostentaram lá na América os passaportes são falsos, porque eles são cidadãos congoleses que obtiveram passaporte angolano. Quando o Estado que emite o próprio passaporte não tem capacidade de controlar o seu próprio passaporte, não vai controlar uma ONG. Portanto, são as nossas instituições frágeis que deveriam ser fortalecidas, reorganizadas, sérias, para conseguir, então, fazer as coisas. E, no geral, isso é uma visão geral. Agora, a visão angolana, aquilo que é a minha própria experiência de vida, eu lido com as ONG há mais de 30 anos, porque eu entrei para as ONG a partir de 1997, por aí, 96, 97, mas vindo também da sociedade civil, porque vindo da igreja, eu era seminarista, portanto queria ser padre, então a minha vida toda foi feita nesse âmbito da sociedade civil. E nessa perspectiva eu não tenho nenhuma informação no passado de que uma ONG tenha sido indiciada com qualquer coisa de branqueamento de capital. As minhas desconfianças, como experiência de vida, são essas que expliquei, que por vezes as ONGs sofisticadas, mas apetrechadas, que são as internacionais, usam também as ONGs vulneráveis da África, lhes dando algumas pequenas migalhas e a maior parte do bolo fica lá fora do país. E aqui vou dizer uma coisa também. Eu, quando quis ter uma profissão na vida, depois de fazer a formação sacerdotal e não alcancei, queria fazer uma formação, então entrei para a ADPP. Eu também passei pela ADPP, a Humana People to People mesmo de lá da Dinamarca, onde passei quase uma boa parte, e a ADPP, eu admirei que quando eu cheguei na Europa, quando eu disse que também passei pela ADPP, havia europeus que não me olhavam bem. Diziam, oh, você passou pela ADPP? Eu disse, sim, passei pela ADPP, mas não sou. Mas por quê? Não, a ADPP não era bem vista em algumas partes da Europa por causa dessa gestão esquisita. Aquilo parecia também uma máfia, toda esquisita, esquisitíssima. Existem também essas instituições que carregam no seu histórico, essa vertente de insuficiência, de transparência. Mas há uma coisa que eu digo aqui. Esta mesma ADPP, que lá na Europa era olhada assim com dificuldade, quando se implantou em Angola, era a ONG que mais construía escolas nas zonas rurais, mas fazia ajuda às crianças, tinha um projeto Cidadela das Crianças, projeto de artes e ofícios, de tal forma que o trabalho era tão brilhante que eu fui formado por ele como professor da zona rural. E no tempo de guerra, os professores não aceitavam trabalhar na zona rural, mas a ADPP nos meteu nas zonas rurais. Eu, com 18 anos, fui diretor de uma escola numa zona rural, onde de dia na sala de aula, de noite ia dormir no riacho por causa da guerra. A ADPP fazia aquilo, independentemente dos vícios, mas as virtudes superavam os vícios. Inclusivamente, quando se criou a FESA, Fundação Eduardo dos Santos, nos curadores da FESA incluía a representante da ADPP Angola, o José Eduardo dos Santos convidou a dizer, não, vocês são tão maduros que gostaria de vos ter aqui na FESA. É assim que a ADPP desfilava no Palácio da Cidade Alta, os ministros circulavam nas nossas escolas, como parte. Então as ONG têm essa flexibilidade, essa penetração, e o vício é menor comparativamente com a virtude. Agora, cabe aos Estados que, se descobrirem alguns vícios, os Estados devem encontrar forma de expurgar, de expor, abrir processos, investigar, para não se generalizar e saber-se que, na verdade, a ONG tal, com as pessoas tal, na data tal, é uma coisa, porque a exceção confirma a regra. Não é bom generalizarmos. Muito bem, meu Cota, muito bem. Mas prontos, Cotângelo, está a ser muito esclarecedor aqui. Nós temos essa conversa com relação à questão dos
Com relação à questão das ONGs, há pontos agora aqui que eu queria discutir sobre o posicionamento do músico C4 Pedro. O músico C4 Pedro teve um posicionamento de dizer, né, claramente que as ONGs, quem tiver de vir ajudar, pode vir ajudar, mas que não humilhem o povo, que não façam exposição desnecessária. Eu costumo dizer que há um ponto aqui, primeiro, a primeira humilhação não é de quem vem de fora para ajudar. A primeira humilhação é gerada por um governo que não consegue satisfazer minimamente as populações e coloca as populações à beira de uma crise humanitária. Eu acho que a primeira humilhação vem do governo, não vem com quem vem de fora. E nós devemos ter maturidade suficiente para dizer que tudo que vem de fora, se tiver que nos expor ou humilhar, vai ser uma consequência daquilo que já encontra no terreno. Quanto mais frágeis nós tivermos em termos estruturais, com mais facilidade qualquer grupo pode tirar vantagem de nós. Eu gostaria aqui que o Cota Ângelo desse uma observância nisso que foi dito aqui agora, para validar ou desvalidar. Primeiro, estou de acordo. Eu não sei o que é que está a se passar, mas no meu escritório a luz foi. Então, não se deram conta que... É girador. Então, esta hora estou a me iluminar um bocadinho com uma lanterna, mas nas tomadas tem luz, é um pouco estranho, mas é próprio. O C4 Pedro, eu primeiro me socorreria de uma expressão que usava antigamente numa das suas músicas, o Dog Murras, a dizer, quando não ajuda, não atrapalhe. O sem vergonha é aquele que criou a pobreza. A única maneira de não se humilhar um povo neste momento, aquelas fotografias, aquelas imagens horríveis só envergonharam o Estado angolano, porque é ele que criou a pobreza. O Estado angolano é o autor da pobreza. Ele tem a autoria da pobreza e orgulha-se de ter a propriedade intelectual da pobreza dele. Ele criou. E, portanto, o C4 Pedro, se eu conhecesse, assim, não é um cantor de que eu admire, porque até não conheço nenhuma música dele. Acho que são os cantores das gerações de qualquer coisa, né? Mas se ele fosse cantor dos níveis daqueles cantores que nós conhecemos, que têm dinheiro, tem poder de verdade, era só perguntar a ele, a dizer, nos ensina, você, C4 Pedro, quando andas a distribuir comida para os pobres, tem feito como? Para adotarmos o teu método. Com certeza que ele nunca distribuiu. Onde é que alguém já ouviu a distribuir? Nos ponha em contato com o relatório da distribuição. Construiu quantas escolas em Angola? Construiu quantos hospitais? Forneceu quantos geradores? Deu quantas toneladas de fertilizantes? Deu quantas enxadas? Deu quantos cadernos aos estudantes nas escolas? Ofereceu quantas merendas escolares? Então, o C4 Pedro, porque nós não podemos só olhar para pela nossa afirmação como angolanos. Devemos também pôr à prova a moral que nós temos, se o nosso discurso se compagina com o nosso percurso. A maior parte das coisas que critico ao governo são aquelas coisas que o governo não tem como me contrariar, porque é evidente. O C4 Pedro não é pobre. O C4 Pedro provavelmente nunca experimentou o que é passar 2 noites sem comer nada. O C4 Pedro provavelmente nunca andou descalço. O C4 Pedro, tenho a certeza que não sei se andou em aldeias. Então, a primeira coisa que ele deveria dizer é: como a minha voz se escuta mais ao presidente João Lourenço, à ministra das Finanças, para não passarmos a vergonha, combatam a pobreza o mais rapidamente possível. Porque o princípio diz assim: a oferta não depende de quem dá, de quem recebe, depende de quem dá. Então, aquele que te dá alguma coisa é que decide a modalidade que você vai filmar, vai fotografar ou como. Eu que estou a receber uma oferta, não posso ditar regras. Por exemplo, a Cruz Vermelha
o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, quando distribuía bens alimentar no tempo de guerra, tinha uma regra a mais humilhante que já vi. E todos os ministros atuais, pelo menos os ministros do presidente José Eduardo Santos naquela época, eles sabiam. Esses atuais, essa Vera Dava, essa galera não acompanharam porque nasceram em berços de ouro, né? Os que acompanharam a Cruz Vermelha obrigava que todos aqueles que recebem roupa, comida da Cruz Vermelha têm que sentar. Ninguém ficava em pé. Não havia aquelas bichas em pé, não. As bichas todo mundo senta. Aquilo uma distância quilométrica. 2, 3 quilômetros de pessoas sentadas e eles vão fazendo chamada. Só levanta para ir receber os sacos aquele que o nome saiu. Portanto, chamam, a pessoa levanta, colocam os sacos por cima da cabeça e ele vai. O resto de pessoas ficam sentados, quase que andar de cócora. Naquele tempo, como o Estado angolano não valorizava isto, nunca ninguém criticou isto. O C4 Pedro errou, mas eu não posso dizer assim taxativamente que o C4 Pedro errou. Eu não conheço a educação que ele tem e, portanto, ninguém dá o que não tem. Se eu conhecesse o perfil dele, eu poderia lhe julgar. Como não o conheço, a maior parte dos nossos cantores não vêm, muitos deles não vêm da academia, não têm uma formação que pudéssemos dizer como é que comete esse erro. Então, os cantores angolanos, principalmente desses estilos kuduristas, etc., podemos imaginar que se emocione a qualquer momento. C4 Pedro deveria dar exemplo, se acumulou algum dinheiro, deveria distribuir e nos dar exemplo com a prática, a dizer, eu distribuí X toneladas, mas não fiz nenhuma fotografia. Agora, como foi recentemente condecorado, provavelmente tem um compromisso com a imagem de quem o condecorou, por isso fez aquela luta. Esse é também um outro problema. Está-se a destruir a independência e a autonomia de opinião das pessoas depois de estarem comprometidos com essas coisas ali. Porque aceitar um benefício é evidentemente a venda da liberdade. Muitos dos condecorados é mesmo para mudar a opinião, mudar a equipa de jogo, etc, etc. Eu desvalorizo totalmente a posição do C4 Pedro, porque C4 Pedro não ajudou nenhum angolano. Não ajudou nenhum angolano. Muito bem. Muito bem, Tata Capuacha. Eu, nesse momento, vou passar aqui a gestão de moderação para a Imperatriz. Agradeço pelas respostas, foram muito diretas e incisivas e deixo sempre aquele abraço de grande admiração. Muito obrigado. Imperatriz, podes abrir o microfone. Muito obrigado igualmente. Obrigado. Olha, tap aí na telinha, faz favor, tap. Olha, presentear aqui o convidado, que é o nosso Ângelo Capuacha, está-nos a dar aqui uma aula, não é, de conhecimentos quanto a ONGs, né? Então, por isso, não pode sair aqui sem, pronto, já com alguns presentes. Vão lá dando presente aqui o nosso convidado e o tap para engajar a live e entregarmos ao TikTok e estarmos aqui bem à vontade. Por isso, o microfone é seu, Imperatriz, era isso. Ok, boa noite, doutora Ângelo Capuacha. Eu acho que até a questão que eu queria, a pergunta que eu queria fazer já foi respondida, mas vou fazer mesmo assim. Eu queria saber se seria possível essas ONGs estarem a fazer atividades ilícitas, não é? Atividades duvidosas, sem que os serviços de segurança ou os serviços de inteligência ficassem a saber aí da Angola, se isso seria possível. Essa é a primeira pergunta. E a segunda questão que eu queria fazer é o seguinte: uma vez que levanta-se vozes da sociedade civil, pessoas publicamente expostas, bem esclarecidos contra essas ONGs que funcionam em Angola, acusando que essas ONGs estão a ter práticas ilícitas, que são ONGs duvidosas, mas
mesmo assim, essas ONGs vêm trazer um serviço social, né? Vêm ajudar essa comunidade, essas comunidades desfavorecidas, essas comunidades pobres, eles dão sempre um serviço. A dar uma ajuda a estas populações. Fazendo um paralelismo, uma comparação com o governo angolano que houve aqui, eu, por exemplo, vi aqui várias vezes o doutor Jorge, o doutor a falar que o governo angolano falta, o governo angolano, quer dizer, praticamente é marginal. O governo angolano não assiste o seu povo e até tem vergonha, como vimos também essas figuras se levantaram, via-se que era o ego ferido. Então, eu queria, a minha questão, essa minha segunda questão era, para estar com essas ONGs que segundo essas vozes que se levantam, dizem que têm práticas ilícitas, e estar com um governo que também é um governo marginal, que é o governo do MPLA, né? Que também é marginal, também é um governo que não dá assistência ao seu povo, deixa o povo morrer, então é um governo também bandido, né? Não dá essa assistência. Então, será que essa população, esse povo, não tem o seu direito, ou não tem a liberdade de escolher qual dos bandidos eles ficam? Porque mais vale estar com um bandido que é bandido, mas te dá alguma coisa para tu comer, do que estás com aquele bandido que é o governo, que não te dá nada. Será que esse povo não tem essa liberdade de escolher qual é o bandido que quer ficar? Essa é a minha segunda questão. Relativamente à primeira questão, é clara. Querida Imperatriz, o Estado angolano, neste momento, eu posso dizer que não existe absolutamente nenhuma ONG importante, porque tem algumas que não são tão relevantes, mas as ONG todas importantes já foram infiltradas pelos agentes, pelos serviços secretos, sem dúvida. Quer dizer, não existe as ONGs importantes cuja agenda os serviços secretos não conheçam. Não só por meio de espionagem, mas estão lá entre funcionários. Inclusivamente alguns agentes secretos aparecem mesmo, que não é só nas ONG, também nos ativistas, né? Aparecem mesmo, quer para canalizar as informações puras, originais, quer para boicotar as agendas. Se houvesse ONG a praticar alguma ilicitude, seria identificado na hora, porque os agentes secretos do Estado estão dentro das ONG, sem dúvida. Portanto, é só uma falácia, o Estado não tem nenhuma prova, por isso é que não formalizou nenhuma acusação. Aliás, temos um exemplo eloquente. Quando o Estado descobriu que não queria mais a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, a ala brasileira, foram acusados com crime de branqueamento de capital e outros, foram publicamente julgados, os líderes religiosos expulsos da República de Angola, alguns passaram pela cadeia, os templos foram encerrados, etc, etc, etc. Aquilo é que revela que o Estado descobriu um ilícito e aplicou o direito. Portanto, depois de aplicar as suas normas, todo o povo angolano assistiu o que se passou com a Igreja Universal do Reino de Deus, a ala brasileira. Então, aquilo é concreto, não encerra qualquer dúvida. Já as ONGs, nunca houve nenhuma ONG publicamente acusada e julgada, nunca houve uma ONG que teve alguma briga com o Estado e os seus escritórios tenham sido encerrados por causa disto, mas nas igrejas acompanhamos a problemática da igreja Manã, que o Estado angolano fechou, porque o próprio apóstolo Tadeu criticou José Eduardo. Nós acompanhamos alguma pressão contra a igreja Josafate, acompanhamos contra a igreja, contra os muçulmanos. Já recentemente acompanhamos como é que o governo amordaçou, destruiu os seguidores do Calupeteca. Nas igrejas existem acusações, existe jurisprudência e, portanto, as evidências estão todas ali.
temos exemplos. Provavelmente as acusações das igrejas, se aplicassem nas ONGs, diríamos que as ONGs têm problemas. Se há alguém que nunca teve problemas assim expressos, então são mesmo as ONGs. Ali, senão os serviços de inteligência já viriam, porque estão lá dentro. Relativamente à segunda questão, o povo deve tomar uma posição. Vamos continuar a conscientizar o povo, a educar o povo, a preparar o povo para se posicionar, porque muitas vezes o nosso povo nos cansa. Nós por vezes, nos sentimos também um pouco cansados. Parece que o nosso povo é masoquista, parece que o nosso povo gosta de sofrer. Acompanhamos o caso vergonhoso do Lionel Messi e a sua seleção da Argentina. Antes deles virem, desencadeamos campanha, produzimos opiniões para que não viesse. Nós tínhamos pensado que, no mínimo, o povo não iria. Olha, houve uma disputa a sério no acesso ao bilhete para sair assistir ao futebol. O povo tem esse tipo de comportamento que precisa ser preparado. Mas também, querida Imperatriz, nós temos dito que em Angola temos que fortalecer o mais urgente possível os movimentos sociais. Os movimentos sociais têm mais força do que os ativistas de forma isolada e do que as ONGs de forma organizada. Os movimentos sociais, como não precisam salário, não precisam escritório, não precisam hierarquia, mas têm um ímpeto tão grande, nós precisaríamos trabalhar dois grupos fundamentais para mudar o país: as elites e os movimentos sociais. As nossas elites em Angola são relativamente fracas, dúbias, duvidosas, e também o próprio povo. Mas isso é sociológico. Este princípio é sociológico. De acordo com a sociologia, os grupos mais conservadores são dois. A classe muito alta é conservadora, não gosta de mudança. E a classe muito baixa também não gosta de mudança. O mendigo pensa que tudo que vem à frente é mais perigoso do que a mendicidade. Então, quando você lhe convida para lutar para a sua libertação, ele não gosta. Não foram os escravos que aboliram a escravatura. Sim, O escravo abomina a ideia da liberdade. Geralmente precisa que uma mão externa o salve. E nós em Angola estamos numa situação em que parece que o povo não nos tem ajudado muito a trazer a própria necessária transformação. Daí que precisamos continuar a lutar, a instruir, a educar, e as redes sociais são um instrumento muito grande para fortalecer essas lutas, porque se Angola viver na situação que se encontra atualmente mais 10 anos, a situação será muito lamentável. E nem se consegue calcular as consequências a médio e longo prazo. Por isso, devemos mesmo nos engajar. Mas o regime atual que nós temos no poder tem mesmo que cair. Se não cair, nós nem fazemos ideia o que será daqui a 10 anos. Ok. Sim, senhora. Senhor doutor, assim, falou agora, há uma passagem de uma música do próprio C4 Pedro, que também disse que era do Dog Murras, mas ele também tem uma música a qual eu acredito que ele acusa alguém, que a música diz, a música é cara podre, ajuda e atrapalha, vê se pode. Um cão não leva 2 ossos, mas macaco pode. Consegue entender que essa música ele faz, praticamente é uma parábola. Você tem que entender o que ele está a querer dizer. E esse discurso que ele diz, que muitas vozes dizem que ele não disse, ele também fala em parábolas. Mas se você prestar atenção no discurso, vê perfeitamente o que ele quer dizer e a quem é que ele queria atingir. Então, eu vou passar a palavra ao Zé Boi para fazer a sua questão. Muito obrigado. Zé Boi?
O Zé Boi, Zé Boi, tem microfone fechado, Zé? eu acho que ele não deve estar aí. Então, Então vamos pôr vou outra passar pessoa. algo a seguir, que é o Gentleman. Gentleman, Sim, sim. Boa noite boa noite. a todos, especialmente ao ilustre Dr. Capocha. É sempre com um prazer enorme poder termos sempre aqui na janela, trazer, Muito obrigado. Obrigado, meu caríssimo. bebermos da sua sabedoria. Na verdade, tem sido algo super bom. Eu queria perguntar ao doutor, visto que és essa figura dotada de conhecimentos, como irias resolver a situação que se passa no Nubank, no seu ponto de vista? Como é que irias resolver essa situação? E a segunda seria, será que ainda a resolução, estamos a ver amanhã o mesmo ONG a voltar em serviço? A princípio isso já teria solução. Algumas ONGs são individualistas, são muito individualistas. Neste momento, julgo eu que essa ONG já tem o projeto em implementação. Portanto, o passo a seguir deveria ser a prestação de contas. Portanto, o projeto já está em curso. Como o projeto está em curso, não pode ser interrompido, porque a maior parte dos dinheiros dos doadores tem prazo. Há projeto de 6 meses, há projeto de 1 ano, há projeto de 24 meses, portanto 2 anos, há projeto de 36 meses, portanto 3 anos. Se você demora, há ONG que manda devolver o dinheiro, há financiador que manda devolver o dinheiro, porque você demonstrou incapacidade de gastar o dinheiro do financiamento. Então, ele dá um prazo. Esse dinheiro são $100.000 americanos, são 100 mil euros, 200 mil euros ou 500 mil euros que tens que gastar em 12 meses. E tem subsídio dos funcionários, tem o fornecimento dos bens, mais ou menos 80% dos bens para os beneficiários diretos. Tem que fornecer. Neste momento, a ONG brasileira está a ver a sua atividade interrompida, mas provavelmente tem produtos em armazéns que deveriam ser distribuídos. Tem o calendário dessa dinâmica já avançado. O que deveria fazer é que essa ONG deveria escrever uma carta de extensão para o financiador, uma carta dizendo assim, vou precisar mais X tempo para resolver esse assunto, e depois, se fosse necessário, deveria transferir a responsabilidade que ele tinha neste projeto para os próprios beneficiários. Como é que isso se faz? Nós fazíamos assim, aliás, temos feito sempre assim. Quando você quer ajudar as pessoas, esse é também um grande problema. Acho que vai um pouco responder e reforçar algumas perguntas que me escaparam do ilustre Isidro. Nós, nas ONG todas em que eu trabalhei, a nossa filosofia era fazer dos últimos os primeiros. Fazer dos últimos os primeiros, nós não podemos olhar para os beneficiários, aqueles que vamos ajudar, como os receptáculos passivos, como os coitadinhos que não pensam, não têm consciência própria. Então era preciso empoderamento, lhes capacitar. E na maior parte dos projetos de segurança alimentar, de distribuir os bens, tem aqueles coordenadores dos grupos que fazem a lista dos beneficiários, contabilizam as pessoas, as famílias, as casas, confirmam que as listas das pessoas existem, fazem provas de vida, etc. Então, aqueles têm a responsabilidade da própria organização comunitária de base. Então, as comunidades, quando na base estão bem organizadas, mesmo que a ONG tenha alguns problemas, os produtos já disponíveis
ficam na responsabilidade dos líderes comunitários, entre sobas, catequistas, professores, a nível local. Por quê? A nível das ONG também existe uma passagem que diz assim: os problemas devem ser resolvidos por quem os vive, não por quem tem meios para os resolver. Mais do que ninguém é o povo do Bengo, que neste momento está sem comida. Então é esse povo que deveria encontrar as primeiras soluções para resolver este assunto. E aquela ONG do Brasil, eu fiz umas diligências para lhes contactar e saber um bocadinho qual será o desfecho e procurar mesmo saber se o processo de legalização não implicaria uma moratória. Mas o governo está a vir com um discurso de discriminação, de estereótipo próprio de rotulagem, de preconceito, de dizer assim: não, nós investigamos, entendemos que todo o dinheiro que receberam em doações não entregaram ao povo. Não, não pode mesmo entregar ao povo, porque tem computadores, tem que ter impressoras a funcionar. O dinheiro do financiamento não vai todo para a comunidade, porque você precisa de transporte para chegar na comunidade, você precisa se alimentar. É assim que as ONGs também pagam salário aos seus funcionários. Está no projeto, está na proposta de projeto que o financiador financiou, a dizer, o financiador te faz uma pergunta: você quer o meu dinheiro? Quais são as capacidades internas como ONG que você tem para você conseguir trabalhar com o dinheiro? Ele vai dizer assim: tenho contabilistas, tenho logísticos, tenho administradores, tenho técnicos de campo, tenho coordenadores, tenho diretor. Todos esses asseguram o trabalho da organização para não ser uma decepção. Então, quando o dinheiro, o financiamento for $10.000, podemos imaginar que se 8 foi para o campo, $2.000 sustentou a organização, porque a organização precisa imprimir documentos, precisa escrever, precisa tirar mesmo fotos, que é preciso ter aparelhos, etc. Tudo isto. É assim que, neste momento, o conselho que se deveria dar àquela organização, eu lamento que provavelmente não se aperceberam dessa nossa live. Era preciso que Zuzu for África soubessem para estar aqui conosco na live. Provavelmente as intervenções deles iriam nos fazer bem para nos atualizar. Alguns brasileiros que eu entrei em contato com eles, eu tenho uma boa parceria com a maior parte das ONGs brasileiras que atuam mesmo a nível global. Eu já visitei muitos países que as minhas deslocações foram pagas pelos brasileiros. Inclusivamente o Brasil é o patrono do Fórum Social Mundial, que se realiza de tempo em tempo. O Fórum Social Mundial consegue congregar todos os ativistas do mundo para analisar o aquecimento global, etc. O Brasil é muito dinâmico. O Brasil não é frio como Portugal. Portugal é muito frio do ponto de vista dessas intervenções sociais, mas o Brasil é ativo. O Brasil revolucionou a pedagogia no mundo através do método Paulo Freire, e o método Paulo Freire é uma intervenção social. Paulo Freire, quando fala da pedagogia da libertação, isso para a mana, a querida imperatriz, é mesmo o Brasil que fundou a pedagogia da libertação, a pedagogia do oprimido, através do método psicossocial, a dizer assim: você não consegue educar um camponês se você não lhe educar para a cidadania. Então, a primeira libertação da pessoa deve se libertar na barriga e na consciência. Então, os brasileiros sabem ensinar. É assim que, nesta perspectiva, naquela distribuição, Zuzu for África distribui aquelas comidas, mas provavelmente também é forte na educação para a libertação das pessoas. E neste ponto de vista... que eles estão a fazer também lá um meio de subsistência. Eu acho que uma agricultura familiar que está para ir a nascer nesse projeto, viu-se? Exatamente. Eu vi eles a movimentar de tubos, parece um terreno, porque também o Brasil é uma potência alimentar mundial, tem a segurança alimentar garantida. O Brasil tem muitos exemplos, muita técnica, eles também estão a fazer aquilo. É o que eu estava a dizer, que o isolamento, muitas vezes o individualismo, algumas ONG, quando têm dinheiro,
para trabalhar não cooperam com as outras ONGs. Eu mesmo vos confesso, meus queridos e queridas, que fora desse conflito eu não sabia se existia essa tal ONG. Nunca tinha ouvido. Zuzu for África, só ouvi quando se transformou já em emergência, em problema. Provavelmente se participasse das várias plataformas de outras ONGs, seria conhecida. Nós, por exemplo, temos uma plataforma que é o Grupo de Monitoria dos Direitos Humanos, que o Grupo de Monitoria dos Direitos Humanos congrega aproximadamente 20 a 25 ONGs de defesa dos direitos humanos. Qualquer um dos nossos membros, se for mexido, acionamos advogados, acionamos tribunais, acionamos a mídia, então trabalhamos em sinergia. Nós somos uma rede. E também no âmbito da própria segurança alimentar, eu estava a dizer no início da live que nós temos uma plataforma Sul, e eu vejo ali a Mana Laura Macedo, que é membro da plataforma Sul. A plataforma Sul, nós quando vimos que há muita fome no sul da Angola, nos juntamos com ONGs, sofremos assédios, sofremos ameaças, etc., do governo que não querem. Mas, como somos muitos, conseguimos mobilizar 5 províncias numa só ação, então não é difícil nos travar, não é fácil. O governo pensa 2 vezes. Eu quero dizer nisto que, por vezes, o elemento isolado é fácil de neutralizar. Ao passo que, quando for uma rede, pensa-se 2, 3 vezes. E o governo angolano é inteligente. O governo angolano não gosta de mexer grupos. Quando souber que você tem povo do seu lado, a filosofia das multidões, a teoria dos grandes números, quando sabe que você mobiliza, então ele pensa 2 vezes para embaraçar. É assim que tantos pronunciamentos públicos que a Igreja Católica faz, o Estado nunca ameaçou a Igreja Católica, porque sabe que tem multidões. Se ameaçar pode gerar problema, mas aquelas igrejas que não tem muita gente, como as igrejas do Calupetega, o Estado, como são igrejas isoladas, o Estado destruiu e amordaçou. Isso é apelo. As ONGs também devem se unir. A união é método. O trabalho em rede é método. E é fortalecimento, porque sozinho não é possível. Agora, Zuzu for África, para terminar essa peça, Zuzu for África, nós vamos incentivar que deve também publicitar fortemente isto a nível internacional, como uma chantagem, um assédio para não praticar a obra humanitária. Isso é muito importante, porque o Brasil é o primeiro país do mundo que reconheceu a independência de Angola. É um país irmão. E muitas vezes o Brasil não nos ajuda porque estamos muito pobres, nos ajuda porque tem mesmo empatia conosco por sermos mesmo família, por força da nossa própria história comum. O brasileiro, quando vem em Angola, vai para Portugal, ele parece que vai na sua segunda casa. Mas o Estado angolano não tem respeito da reciprocidade. O Estado angolano não valoriza a justiça comutativa. É assim que o Estado angolano humilhou o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, mas quando estamos lembrados, a Igreja Universal do Reino de Deus fazia muitas obras de caridade, construía escolas, fazia doações, etc, etc. Quando chegou o momento do Estado amordaçá-la, não olhou atrás. Então, o Estado está a reeditar aquela briga da IURD com o Zuzu for África. E os brasileiros também precisam ter essa consciência para que se mobilizem os brasileiros, para também se posicionar, pressionar. E principalmente nesse tempo que o Lula da Silva está no poder, que o Lula da Silva é de origem ideológica do MPLA, portanto é familiar. Então não se compreende, tem que se fazer muito lobby, muita campanha. Mana Imperatriz, só mais uma questão se Vamos ainda houver começar a ser oportunidade. explicita, senão aqui não vais Exato. fazer muitas perguntas. Exatamente. Temos que levar Ilustre, com relação ao projeto que tocavas, o Cuenda, eu tenho a informação credível, palpável através dos beneficiários, pessoas ligadas a mim, de que o projeto Cuenda de alguns municípios angolanos dá 50 mil kwanza anualmente. Anualmente.
50 mil kwanzas. E outro, nós vimos que o Estado angolano gasta tanto dinheiro. Eu queria saber, ouvir um pouco de si, o que é que o povo angolano fez ao MPLA, no seu concreto? Para lhes atormentar. O MPLA tem aquela filosofia que quanto mais você castigar alguém, parece que te ama mais. O Kwenda, primeiro, seria o verdadeiro conceito de branqueamento de capital. O Kwenda não é eficaz, não é eficiente e é uma exposição terrível à humilhação das famílias. Nós não fizemos até hoje um estudo público sobre o Kwenda, porque nós temos nossos amigos. Eu, pessoalmente, eu tenho amigos no passado que trabalhei com eles junto, que estão hoje em dia a liderar essa coisa do Kwenda. E provavelmente quando a gente faz uma posição pública contra uma coisa, então começam aquilo que se diz pessoalizar, né? A dizer, não, é um ataque direcionado a uma pessoa que ele conhece, porque são as pessoas que lideram, mas o Kwenda é um desastre social. Aquilo não é possível, é a humilhação, é a burla, é o branqueamento de capitais. O objetivo do Kwenda não é combater a pobreza, é expor a vulnerabilidade do povo, mas aproveitar-se disto para roubar o dinheiro público. Portanto, o angolano, nas condições em que nos encontramos, se o MPLA fosse sério, o governo do MPLA fosse sério, o angolano deveria receber o subsídio através de bancos, de dinheiro de verdade, ou então um investimento forte no setor da industrialização para se acabar com o desemprego. O angolano precisa de emprego, receber salário justo e não lhe dar como mendicidade aquele dinheiro. E o Kwenda é muito importante esse ponto. O Kwenda nas aldeias, com provas irrefutáveis nas aldeias, tem sido instrumentalizado também para o interesse do partido MPLA. Ou seja, há pessoas que têm recebido recomendações dos SOBAs a dizer assim: se você não aderir ao partido MPLA, não vai receber o dinheiro do Kwenda. Então existe a partidarização do Kwenda, a politização do Kwenda. Mesmo que isso não seja o objetivo do próprio Kwenda, não existe também uma ação de desencorajar isto. Então, se não está a ser desencorajada essa prática às autoridades tradicionais, aos administradores municipais e comunais, etc., é porque eles querem que o Kwenda ainda seja usado como instrumento de chantagem. Mas também o volume do dinheiro que entregam é um volume de miséria, é um volume de escravatura, que não ajuda para nada. Eu subscreveria mais, inclinaria mais para aqueles projetos de fornecer os insumos agrícolas, nomeadamente fertilizantes, enxadas, sementes, hortícolas, depois monitorar a produção agrícola do que praticamente o Kwenda. O Kwenda é um desastre e o povo angolano deveria aprender a dizer não. Infelizmente, o nosso povo tem dificuldade em lidar com o não. Ok. Felipe, faça a sua pergunta. Gentlemen, deixe só aí, que é para dar lugar aí, tem muita gente a pedido, e depois subir novamente. Por favor, gentlemen. Exatamente, obrigado. Primeiramente, saudar mais uma vez o Cota Nacho. Boa noite, Mana Imperatriz. Boa noite, professor Isidro. Doutor Ângelo Capote, saudações mais uma vez para já. Agradeço pelo seu tempo. Obrigado. Agradeço pelo seu tempo, é um prazer enorme conhecê-lo. E desejar também, antes de mais, fazer as perguntas: boas saídas, boas entradas e feliz ano novo, que 2026 seja um ano de paz e prosperidade para si e a sua família. Muito obrigado. Pra já, é assim, doutor Ângelo. Eu tenho uma questão sobre mesmo desta polêmica da Zuzu África. Primeiramente, é assim: a Zuzu África já atua em África há 7 anos, se eu não me engano.
Os influenciadores brasileiros foram para Angola, tipo, ajudar a mostrar a realidade precária de Angola. O que é que acontece? C4 quando a Sara Cuca aparece já dizem, ah não, a Sara Cuca diz já, ah não, a Angola não é só pobreza e tudo mais. Ok. Mas ela sabe o que é que causa no nosso país a pobreza e tem medo de falar porque ela tem medo de vai perder os contratos e por isso que nunca falou. C4 Pedro também aparece e diz, ah não, agora as bocas estão a calar, agora as bocas estão a calar. Mas nunca ajudou o povo, nunca se posicionou a falar a favor do povo. O que é que tens a dizer sobre este posicionamento macabros desses dois artistas? A segunda questão tem a ver com a Argentina, a vida da Angola Argentina. Nada contra a Argentina, né? A vida da Angola Argentina. Mas o povo tem um objetivo no ir ao estádio, manifestar no estádio. Mas o que é que acontece? O MPLA retira os bilhetes, porque se o povo ia em massa é a se manifestar no estádio e a polícia também já estava pronto para prender também. O que é que também tem a dizer sobre este posicionamento do MPLA retirar os bilhetes do estádio para negar o povo ir manifestar no estádio? A outra questão tem a ver com, como posso dizer, tem a ver com as... São duas, Felipe, só são duas. Tá bom. Sobre os artistas já falei um pouco, eu disse que é uma vergonha, esses artistas são uma vergonha porque jogaram, como se diz, jogaram o jogo do poder. E jogar o jogo do poder, abandonar, vitimizar as vítimas é lamentável. Eles preferem, tal como o governo, esconder o pobre e não resolver o problema da pobreza. Eu repito que quem deveria viver essa vergonha, essa humilhação, é aquele que, com as suas políticas ineficazes e ineficientes, com a sua corrupção endêmica, criou a pobreza. E tanto a Sara Cuca, que deve ser uma criança, né? E o C4 Pedro, infelizmente, eu posso dizer, não tem juízo, não amam Angola nem os angolanos, não lhes podemos julgar porque não sabemos a educação que têm, agora temos sérias dúvidas, se tem a educação, pode ter uma outra pequena formação, instrução, mas lhes falta a própria educação para solidariedade, educação para comunicação, educação para a empatia e a relação a relação interpessoal. Então, ninguém dá o que não tem. O provérbio diz assim, ninguém dá o que não tem. Eles não têm educação, então não tem nada a nos dar. Então, só revelaram o vazio que eles têm no seu interior. E cada pessoa oferece aquilo que tem. Então, o vazio dele, o lixo, é que ofereceram ao país. E é lamentável. A culpa do sofrimento daquelas pessoas do bem repousa crescentemente nos ombros desses dois infelizes, mas se eles tivessem dinheiro, que não têm, se o C4 Pedro e a Sara Cuca fossem como Bento Kangamba, mesmo com o dinheiro de roubar, mas está ali, deveríamos obrigar que sejam eles a irem distribuir, que vão lá dar. Olha, eles não têm, eles também são uma espécie de mendigos, então daí lamentamos. Relativamente ao jogo Argentina-Angola, o presidente João Lourenço desencadeou todas as ações para projetar a sua visibilidade a nível internacional. É uma diplomacia. Aquele jogo não tem nada a ver com o prazer de se jogar em Angola. Era uma diplomacia. Não é de agora isto. Nós conseguimos fazer tudo por tudo para nossa menina linda, a Leila Lopes, ser Miss Universo. Poderíamos imaginar que houvesse uma mulher mais linda que ela. Mas a nossa ficou. Tivemos sorte, fomos falados em todo o mundo. Mas nos bastidores houve informações de que canalizamos debaixo da mesa muitos cheques com muitos zeros para a nossa menina. Ali que prevaleceu não foi a beleza. Não, houve cheques. Essa informação é nova. Ela tem muito linda. Não, a beleza dela tem. Não duvidamos. Sim. Só que era bela entre as muitas belas. Ok.
E ali também onde o ilustre Isidro ganha razão, que por vezes há muitas máfias ao redor do mundo. Nós, quando realizamos o CANE, um dos requisitos para você realizar o CANE era ter estádios de futebol para ser avaliado. E naquela altura nós concorremos com os países que tinham já os estádios. E nós naquela altura não tínhamos nenhum estádio novo. Era só mesmo o melhor estádio que tínhamos era a Cidadela. Mas ganhamos o concurso antes de construir os estádios. Só depois é que construímos os estádios a correr. Porque corrompemos o corpo de júri. Então, porque nós queríamos organizar o CANE para sermos vistos de um lado, do outro lado, desviar a atenção dos verdadeiros problemas. E vocês sabem perfeitamente que o futebol é uma droga social muito grande. Você esquece a sua fome, vai assistir ao futebol. E o Messi, como é uma figura a par do Cristiano Ronaldo, é uma figura internacional, todo mundo gosta de ver para onde é que ele está a viajar. Só mesmo o facto de que está a viajar para Angola, há quem tenha olhado no mapa mundi e perguntar: Angola é o quê? Passou a ouvir só mesmo Angola por causa do Messi. Olha, a nível da África, até mesmo ali perto da África do Sul, quando você fala de Angola, a primeira coisa que os africanos se lembram de Angola é Afrobasquete, o país, a nação do basquetebol. A nação do basquetebol. Uma vez ou outra, o handebol. Em todos os desportos onde a gente se destaca, muitas vezes as pessoas fecham os olhos de outras misérias, então toleram um bocadinho quando nos desportos brilham. E o presidente João Lourenço é um presidente muito diplomata. Ele prefere destruir o país, destruir o povo com miséria, com maltratos, com os assassinatos, com as prisões arbitrárias, torturas, mas desde que esteja bem na fotografia lá fora, ele está bem. E aqui vou dar um exemplo muito doloroso, muito lamentável. Assistimos a polícia a matar de forma bárbara os manifestantes no dia 28, 29 e 30 de julho, em Luanda e em outras localidades, mas para minha surpresa infeliz, para minha surpresa triste, dia 10 de outubro, quer dizer, 2 meses depois, lá vem as Nações Unidas que confirmou Angola como membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, porque é um bom país na proteção dos direitos humanos. E você pergunta, as Nações Unidas não se aperceberam que Angola houve massacre dos manifestantes? Angola tem, e Luanda tem 17 agências das Nações Unidas, que assistiram aquilo na primeira hora, que naquele dia não passearam, com medo. Deviam reportar para as Nações Unidas que Angola não é bom país para direitos humanos, mas a diplomacia triunfou. Os relatores especiais das Nações Unidas, aquele relatório especial contra a tortura, relatório especial contra prisões arbitrárias, relatórios especiais contra as execuções extrajudiciais, nunca foram convidados para visitar Angola, mas convida-se relatório especial para questões ambientais, para vir ver floresta do Mayombe, o deserto do Namibe, etc, etc. Porque a diplomacia muitas vezes tem tanta força. E veja, o nosso querido presidente, com toda a aberração que tem sido a sua presidência, liderou a SADC. Mesmo que não resolveu nada, projetou-se o nome, a imagem. Agora está a liderar a OA, etc. Então todo esse quadro não chegou, como se não bastasse, ainda sacou uma fotografia com Lionel Messi. Então toda essa campanha internacional é para o branqueamento de uma imagem do governo encardido, é o próprio branqueamento da imagem. Então o povo só foi Ok. Fita Balanquinho, faça a sua questão, se faz favor. Bom, doutor Ângelo, muito obrigado pelo... Ora viva. Pode descer agora. Até a próxima. Ângelo, volta. Ora viva, família, boa noite. Está de parabéns novamente o doutor Capoacha, Biblioteca Viva. Estamos aqui a aprender muita coisa
E oxalá que Deus lhe leve até ano 2500. Pelo menos para nós continuarmos a beber essa toda matéria. Doutor, eu vou continuar a tocar na tecla da Zuzu. Doutor, eu gostaria de saber, nesse caso, temos o Kimbanda Peter Mesame. Aqui podemos mesmo falar Kimbanda Peter Mesame. Eu acho que o doutor Pentelho, entende o significado. Sim, entra Kimbanda. Kimbanda na minha língua significa. Peta. Diga. Enzambi, Cuco, Peta, Mesame. Eu não. Não. Eu gostaria de saber, no mundo em que nós estamos, se é possível fazer essas ações e não fazer filmagem. E como é que as pessoas deveriam se aperceber as ações que nós fizemos sem filmar? Porque o C4, que é o Kimbanda, quando eu falo Kimbanda, falo Kimbandeiro Peter Mesame, ou Mesame. Kimbandeiro Peter Mesame. Então, eu, princípio, meto Kimbanda Peter Mesame. Aquele outro nome dele eu vou retirar. Você fala só pentelho, pronto, tá bom. Então, doutor Capacha, como é que o Kimbanda Peter Mesame poderia saber do que estava a acontecer se não fosse a questão das imagens? E também como é que Olha pode... só, desculpa, só falta Malanjinho, só um minuto. Cota Capacha, antes de responder, vamos só deixar aqui algo muito claro. É assim, Kimbanda é um título que tem a ver com aquilo que são os sistemas culturais africanos. Não convém ficar a usar isso para banalizar. Chama apenas de C4 Pedro. Não precisas de tentar trazer esse assunto, porque o caminho que ele está, isso da ancestralidade, isso que ele está a buscar, é positivo para nós africanos. Se nós queremos lhe criticar, não precisamos de buscar isso para tentar sustentar crítica. Fala apenas o C4 Pedro, não há necessidade de falar Kimbanda, ficar aqui a tentar vulgarizar isso, que no fim do dia faz parte daquilo que nós também somos. Vamos só ter calma, já? Faz favor, obrigado. Tá bem, eu entendo esse lado do Cota, defender esse lado, vou entender, então vamos pular para não ficarmos aqui. Então, qual é a magia que deveria se usar para nós entendermos que essa ONG está ajudando o Bengo, está ajudando em Malás, está ajudando no outro sítio? E o que é que se faz para atrair os financiadores? Será que sem usar as imagens, mostrar a realidade, é possível atrair os investidores? Essas são as minhas questões. O exemplo é o C4 Pedro. O C4 Pedro mesmo, as músicas dele faz clipe. Ele faz clipe. Provavelmente, se não fizesse clipe, não o conheceríamos. Uma imagem vale por 1000 palavras. Por exemplo, o maior financiador do mundo, a União Europeia, que só talvez se perde um pouquinho com o Banco Mundial, a União Europeia, a fotografia, o vídeo são recomendáveis e entram na prestação de contas. Por exemplo, a União Europeia, o formulário de você preencher, portanto, todos os requisitos para concorrer, que aquilo pode chegar a 60 páginas, 80, é quase um livro. Ele tem uma pergunta muito importante, diz assim: se nós financiarmos o seu projeto, qual é a visibilidade que você nos proporciona a nós como doador? Como é que o povo vai saber que somos nós que entregamos esse dinheiro? Naquela altura mesmo que não te deram dinheiro, você vai ter que explicar o que você vai fazer. Você vai ter que dizer, não, eu vou fotografar, vou fazer vídeos curtos, etc, 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 para não pensarem que o dinheiro é meu. Tem que saber que o dinheiro tem dono. Por exemplo, a União Europeia, quando te financia e você no projeto inclui a compra de um carro para você se deslocar para o campo. Internet aí do Cota Capuacha. Frisou. Frisar a internet meio. Mas vai voltar. Ou então a energia. De novo.
Cotanacho, enquanto o que aí o Cota está a falhar, queria só esclarecer aqui algo. Eu vivo em Malange, e na área onde eu vivo, Quimbanda significa quimbandeiro. Sim, é mesmo isso. Yeah, Quimba- quimbandeiro para nós aqui são pessoas que trabalham com forças ocultas, são pessoas que trabalham com espiritualismo e muitos deles tratam questões de feitiço. E nós na nossa terra, o que ela dizemos que quimbandeiro é o feiticeiro maior. Por isso eu não vejo aqui para muitos ataques aqui nos comentários. E quimbandeiro nós na nossa terra são feiticeiros mesmo, feiticeiro maior. Mano, nós de Malange sabemos que Quimbandeiro tem a ver com as ancestralidades, não é? Mexem, tratam de, vamos dizer, de espiritualismo. As pessoas que têm espíritos assim malignos, aqueles que, vamos dizer, xinguilar, aqueles que xinguilam, ué. Quem trata são os quimbandeiros. Espera só, deixa então terminar. Deixa terminar então, Isidro, posso ou não? Eu estou a terminar porque eu sei que um quimbandeiro. Ouve só, um quimbandeiro trata de espiritualismo, ok? Isidro. Não, mas é assim, a forma que se interpreta aqui é assim, vamos entender sobre... Então, mas um quimbandeiro trata em quê? Não trata espiritualismo? Espera, Nacho, você falou, né? O curandeiro, acho que o também. curandeiro cura. É assim, quando a gente fala de Quimbanda, Quimbanda está dentro do sistema, aquilo que é o sistema cultural espiritual, ok, do Congo. Do Congo você tem o Quimbanda, há uma hierarquia, Quimbanda, Mukwambamba, Ochimbanda e etc, ok? Não são propriamente feiticeiros como está aqui a falar. Não, feiticeiro, eu não disse feiticeiro. Eu não falei feiticeiro. O Futa Malanjão que está a falar disse que é o bruxo maior e etc. Não existe isso. Não. Quimbanda é quem trata de espiritualismo. São guardiões da ordem social de determinadas comunidades africanas, propriamente da estrutura Congo. É só entender isso. Por isso é que eu disse aqui ao Futa, independente de como ele vê esse fenômeno, não há necessidade, nós estamos a falar aqui de alguma necessidade de partir para insultos, etc. O Cotângelo que está aqui conosco é uma pessoa muito séria e ele entende também sobre essas coisas. Não há necessidade de insultar para poder validar aquilo que você vai perguntar ao teu ponto de vista, não existe essa necessidade. Eu, por exemplo, quando falo do C4, eu falo mesmo dele como C4, que é para se fez, se está certo ou se está errado, mas é o C4. Eu não vou buscar ainda esse argumento que ele nos traz aqui dessa mudança dele, porque eu acho que essa mudança é proveitosa para os povos africanos. Buscar nossa identidade, nossa cultura é muito importante. Agora, o facto dele estar aí buscar isso e etc., e está a ser visto como está a ser visto por causa dessa discussão, não dá o aso para nós queremos ridicularizar o que ele está aí buscar, porque o que ele está aí buscar nos diz respeito a todos nós. Todos mesmo. Mas olha só, Isidro, ele próprio que se diz que é quimbandeiro, tá vendo? Ele próprio que se diz que é quimbandeiro. Estás a ver, Isidro? Ele próprio que se diz que é quimbandeiro. Quimbanda é um título positivo. Se você vai dentro do coisa, Quimbanda é um título positivo. Só que a igreja, a influência da igreja católica e dessas estruturas externas, estrangeiras, é que vê que chegaram a endemonizar, a trazer outras perspectivas negativas. E quando o angolano utiliza isso, não utiliza no lado positivo, porque ele muitas vezes não tem esse conhecimento. É sempre pelo lado negativo, é para rotular. Claro, mas pronto, que eu saiba Quimbanda ou Quimbandeiro naquela altura, né? Vamos dizer em Angola, e tal, tem que levar a pessoa, tem até bem, assim, sereias e tudo, aquelas crianças que nascem com cabeças assim maiores, tem que levar nos Quimbanda para fazer tratamento. Esses são chamados os tais Quimbandeiros. Olha, tem que levar no Quimbandeiro que é para ser tratado, mas pronto, o Quimbanda e o feiticeiro são totalmente coisas diferentes. Um é feiticeiro, o feiticeiro é aquele que faz mal. É aquele que faz mal às pessoas e tal, mata as pessoas. O quimbandeiro não, trata, ele é um, vamos falar, é uma pessoa, tipo um médico tradicional. É o que eu entendo trata fora daquilo que é convencional. Trata fora daquilo que é o que eu entendo por quimbandeiro. Isidro, mesmo nas nossas localidades, será que mesmo nossos ancestrais também não existiram também os bons e os maus? Nós também nas comunidades... Ninguém está a perguntar isso. É claro que havia denominações para chamar para o indivíduo que se desvia daquilo que é a prática espiritual normal.
esses indivíduos recebiam nome. Uns chamavam mas de o Zé Muloj, Quatro outros nesse chamavam momento de é que Ndoque, se desviou. Kindoque, etc. Ndoque. Não. Se desviou de quê? Se desviou propriamente de